Tensão na capital. Moradores de Florianópolis viveram uma noite e uma madrugada violentas, com tiroteios e ataques a bases policiais. Pelas ruas, o som dos tiros e o medo de quem ouviu os disparos. A Polícia Militar confirmou que foram alvejadas a sede do Batalhão de Choque, uma base da PM desativada e uma delegacia de polícia. Criminosos ainda atearam fogo na saída do túnel Antonieta de Barros, na Expressa Sul. Dando tiro no corredor aqui, ó. Foi registrado ainda um intenso tiroteio na comunidade Chico Mendes, na região continental, onde uma pessoa ficou ferida. Outros locais também foram alvos dos criminosos. E a gente traz todos os detalhes ainda na edição de hoje. Pois é, a nossa equipe passou a manhã nas ruas buscando novas informações e a posição da cúpula da segurança pública diante desses acontecimentos. Inclusive, nos últimos dias, muito a gente tem falado aqui no SBT Meio Dia sobre a situação da segurança em Santa Catarina. O número de homicídios aumentou na capital, houve protestos de familiares de detentos em frente aos presídios e confrontos entre facções criminosas. E agora, essa onda de ataques. Esta noite marcada por atentados teria sido uma resposta dos criminosos após a polícia intensificar as ações de segurança. E a gente quer saber, você se sente seguro na cidade onde mora? Participe da nossa enquete no Facebook do SBT Santa Catarina. Lembrando que estamos ao vivo pelo Facebook e você também pode deixar o seu comentário durante o jornal. Bom, há uma semana, o governo anunciou o reforço na segurança pública com novos agentes da Polícia Civil, delegados e auxiliares do IGP, o Instituto Geral de Perícias, e também autorizou a realização de concurso público. Pois é, na manhã de hoje, a Polícia Militar conversou com a imprensa sobre os ataques das últimas horas. Daqui a pouco a gente traz essas informações junto com a reportagem completa de Camila Levien, Jorge Marques e Márcio Fragoso. Nós já estamos aqui no SBT Meio Dia, ao vivo pelo Facebook também. Agora 12:04 com os nossos comentaristas. Nós mostramos agora, daqui a pouco, a cobertura completa, essa onda de ataques, esses ataques das últimas horas. O que nós temos a falar sobre isso? A insegurança realmente em Santa Catarina. Mostramos também o reforço, de efetivo agora anunciado pelo governo. Eu começo fazendo a pergunta para o Luiz Carlos Prati. Seremos ou já somos o Rio de Janeiro? Tu quer me provocar. Olha, faz uns 10, 12 anos que na outra TV onde eu trabalhava, eu quebrava a mesa dizendo o quê? Naquela época, em 5 anos, Florianópolis seria proporcionalmente mais perigosa que o Rio de Janeiro. Nada estava sendo feito, nada está sendo feito agora, e aí está o resultado. E daqui a pouco já não vamos mais sair na rua. Agora, como é que era? Os dias eram assim, a série da Globo. Os dias eram assim, você sabe como? Você saía de madrugada a qualquer hora do dia ou da noite com o dinheiro no bolso e ninguém o molestava, porque o bandido sabia que o ferro o pegava. Agora, nesse regime democrático, direitos humanos para bandido. E o povo que se lixe. Estás falando dos anos 60 e Sim. 70? Quando verdadeiramente o Brasil cresceu, encontrou identidade, fez grandes investimentos, e eu, como narrador de futebol, sei a importância, por exemplo, da Embratel. Cláudio... Chegávamos do outro lado do mundo, alô Rio, a Embratel respondia. Isso é passado. Embratel, não! Isso é passado. Não é passado. É ditadura, Se é revolução. nós temos liberdade hoje graças ao regime militar, porque estes merdas que estão no poder, é passado. Lula, Dilma, Temer, tudo igual, está aí, ó, na Florianópolis, a segunda cidade melhor do Brasil para morar, não se pode sair na rua mais. Concordo. E as autoridades estão fazendo o quê? Contratando escritórios de advocacia em Brasília. Eu concordo contigo em relação ao presente. Ao passado, não. Passado é revolução, ditadura, militar. Claro, evidente que você tem que eles dizer têm que isso. estar na Fica casa. bonito para os de hoje. Não é isso. É. Os problemas existem. Agora, não é se os militares tivessem permanecido no poder que os problemas hoje Eles não se existiriam. entregaram na hora certa. Aí é uma crítica fácil, Prato. Não. Mas vamos lá. Não. Com relação ao que aconteceu ontem, aconteceu algo que mexeu com os brios do florianopolitano. Mas isso é resultado da criminalidade, que é crescente no estado inteiro, ou aconteceu algum episódio específico? Não importa. O que está se colocando é o seguinte, Prisco. a presença do capitão Prisco. Nascimento
ontem em Florianópolis, numa palestra, teria provocado a reação dos criminosos. Se isso tem procedência ou não, essa informação eu tenho da Polícia Militar, de uma fonte fidedigna. Não foi de improviso, não foi porque o capitão Nascimento esteve aqui. Então, tem que verificar até que ponto tem procedência ou não essa reação à presença do capitão Nascimento, que foi a história que originou Miguel o quer filme. falar, Miguel. Tropa de Elite. Agora, além disso, a criminalidade está acontecendo, Miguel. Acontece o seguinte, mas ontem foi uma situação específica. Nem tanto não é todo dia que está acontecendo nem isso. tanto ao céu, nem tanto ao mar. O Prates tem um pouco de razão. Sabe por quê? Porque hoje ninguém respeita mais. No meu tempo, na década de 60, 70, falava na polícia, a gente respeitava. Hoje os caras passam de motocicleta e metralham as delegacias. Mas isso não tem nada a ver com o governo militar. Sim, por que quem não entra no morro? Isso por que não tem... que a polícia... Qual é a relação do tráfico de drogas? Qual é a relação do tráfico de drogas? Estão fazendo apologia da volta dos militares ao poder. É uma coisa grave. Para mim seria bom. Mas é grave isso. Eu teria tranquilidade Isso de sair na rua. Não, peraí. Hoje eu não tenho tranquilidade de sair à noite. Eu vou trabalhar no futebol, eu saio do estádio. Mas não é futebol. tendo um presidente militar que vai resolver a situação. Mas o que falta comando. O que tem que ser devolvido ao bandido é medo da polícia. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Medo do judiciário. Tem que ter Aí é outra Cláudio coisa. Pisco Paraíso. Naquela época tinha. Luiz Carlos Prates e Miguel Livramento. Qual é a relação do tráfico de drogas com a corrupção? Bom, em primeiro lugar tem o seguinte, me desculpe, a classe média safada, ordinária e sem vergonha. Muitos me vendo agora. O filho fuma maconha, a mulher se dopa de Rivotril, o marido é um ordinário que não respeita a família, se entopem de drogas. São estes consumidores que alimentam o tráfico. Gentinha boa da classe média brasileira. Verdade. Porque se não tivesse consumidor, não tivesse... Temos mais um comentarista, tá? Que é o comentarista que está nos assistindo pelo Facebook. Eu gostaria também de colocar a participação. Temos vários, né? Várias pessoas explodiu aí a falando. nossa participação no Facebook, explodiu. Isso, então vou falar de algum. Vou agradecer já. O Hugo, que é de Floripa, mora em Palhoça. O David concorda com o Prates. Matheus decreta guerra ao crime, tem que decretar guerra. A Emanuele diz que está realmente com medo. Tem o Aldo aqui dando parabéns para o Prates. Acabe com essa lenda, houve um regime militar com eleições livres, enfim. Ricardo Toledo também participando, Maria Vanessa, várias pessoas participando. A impunidade é o problema, diz a Emanuela. Silvio, Celso, Cristiano de Pouso Redondo. Aqui em Santa Catarina estamos bem ainda, diz o Hugo, comparado com outros estados. Vai para Porto Alegre ver o que é a violência. Floripa ainda é a capital mais tranquila do país de longe. Mas é o mínimo que nós esperamos que Florianópolis seja, né? Ainda é. Agora... E a Cris Leite, acho que é uma provocação para o Prates, de Palhoça, sou a favor do exército nas ruas. Não provoca o Prates, não provoca o Prates, agora, por favor. Agora, só acho interessante o seguinte, com todas essas manifestações aí, está explicado porque Jair Bolsonaro, nosso entrevistado no próximo dia 18, ao vivo aqui no SBT Meio-Dia, está explicado porque em todas as pesquisas de opinião ele aparece com 15%. Porque efetivamente, pelo visto, muitos querem o retorno dos militares ao poder. Eles até podem retornar, disputando a eleição, como fez Eduardo Gomes, como fez Lotte e como pode fazer agora um candidato militar. Agora, voltar pelo golpe, aí não. Apologia ao regime militar... Inaceitável. Mas por que em 1964 eles tomaram o poder? Porque queriam incendiar o Brasil. Queriam fazer uma Cuba comunista vermelha. Tem que pegar pelo voto. Naquela hora tinha que pegar pelo colorinho. Aqui é democracia. Aqui não é Venezuela. Democracia até certo ponto. Aqui não é Venezuela. Os vagabundos querem incendiar o Brasil. Os vagabundos têm que ser pegados. Aqui não é Venezuela nem Bolívia. Não. Vamos parar de gritar, que nem o ponto nós estamos conseguindo ouvir, né, Eugênio? E o mais ponderado de todos é o Miguel Livramento, que quer falar. A segurança pública é realmente um tema muito polêmico, muita gente pediu que a segurança pública é fundamental. Nós fugimos do foco. O que acontece e foi o que ocorreu ontem. Eu não estou aqui dizendo que tem que Vamos voltar... ouvir o Miguel um pouquinho. Que tem que voltar os militares. O que é preciso que o atual governo, a atual situação, o atual sistema ou esquema, sei lá o que for, que tome conta, que proteja a população. Que restabeleça a autoridade policial. Aí é outra coisa, Miguel. Aí é outra coisa, Miguel. Tem interesse de conquistar a simpatia do povinho que não pensa, que é a maioria. Agora eu pergunto pra vocês vieram pra TV hoje, alguém viu polícia na rua? Não.
Não tem policiamento na rua. Ostensivo não tem. É fundamental. Não tem. Ainda mais depois de um episódio como chegaram ontem. Ao esquema, Principalmente depois do episódio chegaram ao como abuso, ontem. tiveram a ousadia de metralhar o batalhão do BOP da Trindade, no lado do complexo penitenciário. Eu só tenho uma pergunta para fazer para vocês. Não, mas antes da pergunta é fundamental uma reflexão. Isso ocorreu ontem à noite. Temos que estar atentos, você fez uma observação pertinente. Hoje tinha que ter um policiamento absolutamente ostensivo nas ruas. Isso vai ocorrer novamente? Nos próximos dias? Isso é uma situação que a polícia tem que estar atenta. Mas depois da porta arrombada não adianta botar tranca porque isso gera uma insegurança na população. Nós temos até um guarda municipal participando aqui do nosso Facebook, o Matheus, botou assim: sou filho de militar, atualmente sou guarda municipal, é preciso mudar o judiciário, mas enquanto isso precisamos dar maior poder de fogo e efetivo aos policiais. O criminoso ri da justiça e o cidadão sofre. Não podemos deixar piorar. Isso não foi uma única vez. Esse discurso que a gente ouve agora, a gente vê muito dos relatos dos policiais, dos guardas municipais que fazem o seu trabalho na rua, entregam para a justiça, meia hora depois estão na rua. Solta. O cara não vai nem preso, eles têm no celular deles o número do advogado. Quando ele chega na delegacia, já tem um advogado para... E daí na outra ponta tem o quê? O sistema prisional está com superlotação. O juiz manda soltar porque não tem onde colocar, as delegacias não é para depositarem respeito. os presos, ali é só uma passagem. Eu me sinto um cidadão que cumpre com os meus deveres. Rapidamente. E não vê o retorno. Tenho medo. Rapidamente. Eu tenho medo de sair na rua. A Mega Sena está acumulada em 97 milhões. Se você ganhasse o Prisco Paraíso, morarias em Florianópolis? Eu continuaria morando aqui, sim. Prats, moraria em Florianópolis com 97 milhões? Não sei porque acho que ficaria louco. Miguel? Eu também não sei o que, que eu ia fazer. Agora é importante dentro não sei o que eu ia fazer. Não sei o que eu ia fazer, mas não me mudaria de Ia comprar um passarinho novo, né? Olha, gente, Agora, Eudiane, você colocou uma coisa da Guarda Municipal, vale aqui um registro. Na última reunião que teve da Segurança Pública, com a presença do governador, com a presença do secretário de Segurança, uma ampla discussão, foi na semana passada, quinta-feira, a Prefeitura não mandou representante da Guarda Municipal. É só que tem Que fique o registro. Precisa haver integração entre os vários níveis Será de que poder. foram convidados? Claro que sim. Aqui, Léo, é rapidinho, eu só vou ao vivo agora até a Serra Catarinense, nós vamos ao vivo até Lages, falar do PCC, do julgamento que aconteceu, e a gente volta, tá, para continuar a falar sobre essa onda. Não, agora nós vamos com o Maicon Costa, que tá lá também, junto com a Camila, tá? Olha só, vamos ao vivo, Maicon? Terminou na madrugada de hoje, Maicon tá me ouvindo? Terminou na madrugada de hoje o julgamento dos 3 integrantes dessa facção criminosa, a PCC, que eu acabei de falar, acusados de matar um homem em Lages. Como é que terminou esse julgamento, Maicon? Boa tarde para você. Diane, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. O julgamento começou às 10 horas da manhã de ontem e terminou por volta da 1h da madrugada de hoje. Valisson Muniz foi condenado a 8 anos de prisão, Itamar Figueiredo e Odinei Cristalino foram condenados a 23 anos de prisão pela morte de Antony Lopes de Lima. Os 3 vão cumprir pena por homicídio qualificado por motivo torpe, sem possibilidade de defesa da vítima. Os condenados vão cumprir pena no presídio regional de Lages. A vítima morreu depois de ser atingida por 3 tiros efetuados por 2 adolescentes. Os processos que envolvem os menores foram encaminhados para a Vara da Infância e da Juventude. Segundo a investigação do Ministério Público, 2 motivos levaram ao homicídio. O primeiro porque primeiro porque a vítima não colaborava com ações do PCC. Ela não colocava em prática as ordens da facção criminosa. E o segundo motivo seria a disputa, Yudiane, por tráfico de drogas. É com você. Obrigada, Maicon, pelas informações. Ainda fervendo aqui o estúdio ao vivo do SBT Meio Dia com os nossos comentaristas para continuar falando dessa onda de violência aí que está atingindo Santa Catarina, enfim. E o reforço na área da saúde, na área da segurança também. O Prates queria comentar. Década de 70, fui cobrir com a equipe da rádio Porto Alegre um jogo da Copa Libertadores em Assunção, Paraguai. Aí saímos de um cassino, 1h30 da manhã, 2 horas e tal. Aonde saíram? Onde? Em Assunção, Paraguai. Mas Cassino, foi jogar. Fomos olhar. Aí o seguinte, íamos por uma calçada e pela outra calçada 2 mulheres. Um dos nossos disse o seguinte: 2 mulheres sozinhas à noite, a essa hora, que perigo. Aí diz um paraguaio que estava conosco: toda a tranquilidade possível, ai de quem mexa com elas.
Quem era o presidente? O general Stroessner. Só quero falar. A Maristela está perguntando se o Prisco é de esquerda. Aqui na minha esquerda ele está, agora não sei se tu é de Só esquerda. quero dizer o seguinte. Responde, Maristela. Maristela. Posso responder? Há Prisco é de tempos esquerda, atrás, Prisco? quem é de Florianópolis sabe disso. Nós temos aqui uma porção de gente que é de Florianópolis. O seguinte, você saía na rua, surgiu a dupla, Cosme e Damião do policiamento. Tá lembrado, Carlos Alberto? Né? Cosme e Damião, Cosme e Damião, Cosme e Damião. Aí você sabia para que você ia. Hoje, faz uns 10 dias, eu procurei perto da Rádio Guarujá, lá na Nunes Machado, tem um cidadão, morador de rua, fazendo baderna, querendo cobrar do estacionamento dos carros, tá? E eu fui procurar um policial, desisti, corri a Praça 15 de Novembro, olhei para cá, não encontrei nenhum. Aí deixa o cara fazer o que quer, fui embora. Mas Não enfim, tem, ó. Daqui a Tá pouquinho, complicado. Miguel Livramento vai fazer uma entrevista exclusiva com o técnico do Avaí para falar do primeiro jogo da final que acontece domingo na Ressacada. Mais uma perguntinha da Lete da Silva. Eu não vou ela botou responder? Eu quero saber. se Eu tô você é de curioso, eu esquerda. tô curioso. Vamos lá. Acho que isso é bobagem. Hoje não tem essa história de esquerda, de direita, de centro. Tem posição. As pessoas precisam ter posição. Se eu fosse me autoqualificar, eu me autoqualificaria como social-democrata, mas eu acho que isso é bobagem. Eu acho que a gente tem que ter coerência. O processo democrático precisa ser respeitado. Nada contra o militar no poder, não, mas pela via do voto direto. Tá, eu vou falar aqui, ó. O Jason Ribeiro falou, sem ordem não há progresso. E a Lete da Silva colocou que tem que ter pena de morte, sim, neste Brasil. Tem mais bandido do que pessoas honestas. Pena de morte. E aí, Prato? Eu não acho que tenha mais bandido do que gente honesta, não. Acho que o brasileiro é muito honesto. O que acontece é que os bandidos tomam conta das ruas e aí Mas acontece aí o que eu tá e o acontecendo. Pratos agora vamos convergir. A representação da Câmara dos Deputados traduz a média da população Lá brasileira. existe bandido. Se lá está, nos seus 513 deputados, a maior parte não tem um comportamento ético adequado, é porque a maior parte da sociedade brasileira não tem um comportamento ético adequado. Mas para aí, correto? os canalhas acusados na Lava Jato, todos vão ser ou eleitos ou reeleitos. Aqui, ó, mas E agora, para agradar o Pratos, não como balizamento definitivo, mas os militares, indiscutivelmente, são mais honestos do que os civis. Agora, Prato, tem tanta gente que te elege como presidente, que fala de política. Você nunca pensou em ser candidato? Não, tive várias propostas para vereador, deputado e tal, Convites. mas não é o meu jeito. Eu aproveito Eu esse comentário seu dizendo assim, ó, o Manuel Alves disse, bem que o Prates podia vir como presidente. Pensa na disciplina do povo. Era só o Prates falar em delegacia, já iria tremer a O canela. candidato do Pratos vai estar aqui no Aí, estúdio no próximo dia 18. Se ele vai ser presidente da República, Não, ia não. mudar para o Chile. Lá Aliás, pra terra do vocês estão Chile. brincando, vocês estão brincando com algo que envolve um, entre aspas, famoso comunicador da televisão brasileira. Não se atrevam a levar adiante esta insinuação. O cara não sabe escrever o próprio nome. Chega. Olha, no final de semana, o Prates, inclusive, chegou a celebrar um casamento fazendo o papel de padre. Eu achei que ele tivesse mais calmo, mas não. Luiz Carlos Prates continua sendo Luiz Carlos Prates. E verdadeiro continua, e foi padre. muito aplaudido. Ó, o Miguel foi verdadeiro- testemunho, muito- padrinho. Padrinho, testemunho é outra coisa. Padrinho. Foi muito A aplaudido. homilia diz que foi de primeira, né? Foi. Temos, A homilia, o sermão, temos foi de mais primeira. informações Foi. para o SBT meio-dia de hoje, padre- daqui a pouco a gente volta. O verdadeiro padre se encandece na homilia. Daqui a pouco tem certo. Miguel Livramento e o técnico do Avaí falando da primeira partida da final do O Catarinense. Avaí Isso, vai ganhar as informações duas, do hein? esporte daqui a pouquinho. Vai ganhar as duas aqui em Chapecó.